Pessoal, vamos agora falar sobre a sobreaprendizagem. Sobreaprendizagem, overlearning, né? Não sei como é que é em português aí, basicamente, mas é o excesso de aprendizagem que torna seu estudo ineficiente. Não exatamente ineficaz, mas principalmente ineficiente. Tá? Pode gerar ineficácia quando usado até pior. Eu vou explicar isso aqui melhor. O lance é o seguinte, isso é uma prática muito comum de quem costuma estudar só o que gosta, né? Você acaba impactando negativamente o aprendizado, não só porque está focando em uma coisa e deixando de fazer outra, mas porque você acaba exagerando naquela coisa e na hora da prova, às vezes, isso nem te ajuda. Nem te ajuda, porque você não está treinando seu cérebro para um momento real. Deixa eu explicar melhor como é que funciona isso. A ideia, o conceito do sobreaprendizagem é o quê? É você repetir conceitos, fórmulas ou métodos até enraizar na mente. Estou lendo aqui, que é para falar exatamente como é o conceito. Repetir conceitos, fórmulas ou métodos até enraizar na mente. Muito comum isso aqui para exatas, para regrinhas, tá? Para regras de uma forma geral, às vezes em português, por exemplo, regras de gramática, regras específicas, isso é muito comum e muito comum para matemática, né? Exatas, matemática financeira, raciocínio lógico e tudo mais. O que é um exemplo de um aluno fazendo isso? Ele vai lá e pega, beleza, vou ver a aula aqui de regra de 3. Pô, como é que faz? Equação de segundo grau. Sistema de inequações. Pá, como é que é? Pá. Aí ele chega, estuda, entende o processo e começa a fazer questão. Pá, 300 questões daquilo. Tudo igual, repetido, mesmo processo. Aí ele fala, porra, dominei. Dominei esse negócio. Aí ele vai lá na prova e erra. Ou então, daqui a um tempo ele esquece aqui. Por quê, galera? Por quê? Presta atenção. Quando você vai aprender alguma coisa, o foco é não exagerar na sua mesma sessão de estudo e espaçar isso em várias sessões para que aquilo se consolide como seu aprendizado de fato e, principalmente, alternar o que você está estudando, o que você está praticando. Tá? Esse reforço de você repetir várias vezes seguidas a mesma fórmula matemática, o mesmo tipo de exercício, o mesmo conceito, tipo a tabela verdade. Pô, pega 100 questões de tabela verdade. Agora dominei! Esse tipo de sequência não reforça a sua capacidade no longo prazo de acertar essas questões. Tá? O que vai acontecer é o seguinte, como você deve estudar isso? Como você deve estudar esse tipo de coisa? Cara, dominou a ideia básica, faz 10, 20, 30 questões, vai embora. Você ainda ganha eficiência no seu aprendizado. Só que você tem que constantemente voltar e fazer mais e mais questões dessa matéria, desse assunto. Só que o grande lance é que você mescle assuntos diferentes. Vamos falar de matemática, raciocínio lógico, né? Dar como exemplo. Está falando, beleza, estudei uma aula de regra de 3. Beleza, fiz o exercício, pum. Estudei uma aula de equações. Fiz um exercício, fui. Estudei uma aula de probabilidade. Fiz um exercício, fui. Estudei uma aula de tabela verdade, proposições. Fiz, beleza, vai seguir. E aí, quando você for praticar para revisar, você vai mesclar essas questões de maneira aleatória. Aleatória, para que você, inclusive, tenha na sua mente a sua capacidade de distinguir rapidamente que tipo de ferramenta você vai utilizar. Porque, cara, aquela velha história. Pô, quem só tem um martelo, tudo que ele olha pela frente parece um prego e quer martelar. E você não consegue desconectar de forma rápida. Peraí, isso aqui é um caso de Casa dos Pombos. Pum, vai lá e resolve. Pô, mas como é que se pensou nisso tão rápido? Cara, porque você tem que ter a capacidade de mudar a marcha no seu pensamento. Na hora da prova, vai vir tudo misturado, parceiro. Isso é muito comum de aluno que faz um overtraining, chega na hora da prova e dá branco, não consegue sair de uma matéria para outra, mesclar de uma matéria para outra. Muito típico de aluno que não faz simulado, que não simula a prova, que fica só fazendo aquelas baterias. Agora eu vou fazer questões de direito administrativo, de licitações, vou fazer questões de direito constitucional, direitos sociais, E o cara não treina como é de verdade na prova. Porque o seu cérebro tem que ser treinado para isso, para começar a mesclar o assunto, para sair de uma coisa, uma página e virar para outra rápido, e entender que, beleza, é assim mesmo. Isso é treino, gente.
Isso só com treino você consegue. E no final das contas, a sobreaprendizagem vai te ajudar nisso. Quando for fazer questão, então tenha em mente. Você vai medir seu resultado pelo assunto, sim, mas você não vai fazer questões do mesmo assunto. Você vai fazer tudo mesclado que você já estudou, ou de alguns conjuntos, né? Às vezes o foco é dar uma revisada em alguns conjuntos de assuntos, mas no último caso, tu vai fazer de um assunto específico só. Isso normalmente você faz só ali, na hora de consolidar o entendimento após estudar aquele assunto. Depois você não tem porquê você só praticar questões de um determinado assunto. Muito pelo contrário, você vai estar ajudando o seu cérebro fazendo essa mescla contínua. Beleza? E, se bobear, você pode, inclusive, mesclar matérias mesmo. Bota no caderno misturar, depois consolida o resultado, cara. Consolida o resultado. Você vai estar te forçando, inclusive, a ter uma prática que é importante para quando chegar a sua prova. Na hora da prova, você conseguir raciocinar e sair de uma questão para outra. E faltou tempo, cara, eu já garanti o mínimo disso aqui, deixa eu ir por lá e voltar. Isso é uma coisa que vai te ajudar bastante. E, dica final, para falar sobre aprendizagem, importantíssimo. Quando você estiver fazendo questões, não deixa aparecer o assunto de que se trata. Se bobear, não deixa nem aparecer a matéria. Tu vai ter que ler o enunciado e depois. Isso aqui é direito de trabalho, isso aqui é o assunto tal. Cara, isso vai ajudar demais o seu cérebro a se sintonizar de maneira rápida e treinar para a sua prova. Que no final das contas, é o que a gente precisa fazer para ir bem.